Amém? Muitos irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos conversar a respeito da palavra de Deus, conversar a respeito de algumas coisas que o Senhor falou comigo e que eu espero que fale ao coração da sua igreja. E eu gostaria de começar essa nossa reflexão fazendo uma observação e dizendo que ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, todos fechassem os olhos e trouxessem a memória de cada um aí. Qual é uma esperança que você ainda tem? Não quero que ninguém fale para ninguém, nem a pessoa que está ao seu lado, mas que você pense, você mesmo. Qual é uma esperança que você tem? Coisa pessoal sua. E pode ir pensando. Senhor, muito obrigado por esse dia a qual nós estamos aqui na tua casa, Pai. Nós estamos todos aqui hoje reunidos, única e exclusivamente, para adorar o teu santo nome. E nós estamos refletindo agora nesse momento sobre alguma esperança a qual nós temos ainda. Acredito que isso é algo individual de cada um. Eu não sei qual é a esperança de cada um que está aqui nessa noite, mas eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Eu peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas nessa noite, que algo vindo do céu possa trazer transformação em nós, não aquilo que nós estamos te pedindo, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir, Pai. É isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo 1, verso 1. Nós temos muitas histórias da Bíblia, a qual nós podemos falar sobre esperança, sobre fé, mas hoje eu gostaria de refletir sobre essa história, que acredito que a maioria das pessoas já ouviram, até mesmo quem não vive no meio do evangélico aí, né? Quem não é da igreja. Então, Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus, ele estava fazendo mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juncos de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente em seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam estar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular na terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás então respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele
abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus heróis estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Acredito que todos nós já ouvimos a respeito dessa passagem, e até além do que a gente leu aqui, já conhece o resto da história, o que se passou, tudo aquilo que aconteceu. Mas eu gostaria de começar a nossa reflexão nessa noite fazendo uma pergunta importante, que é: em que você tem se firmado? Qual tem sido o seu firmamento? E junto com essa pergunta, a gente pode citar uma segunda, de qual tem sido o propósito das nossas vidas. Porque quando nós fazemos essa pergunta e nós começamos a lembrar sobre a história de Jó, nós começamos já automaticamente a ter algumas direções de como deve ser a direção da nossa vida e de como nós devemos estar firmados. Nós vivemos hoje num mundo que as coisas acontecem rápido. As coisas acontecem rápido nas nossas vidas, nas vidas dos outros, e as informações também giram muito rápido. E isso nos obriga, teoricamente, a viver uma vida rápida. Ainda hoje eu comentava com umas pessoas que a semana passa muito rápido. Para mim, ontem eu estava aqui, e aí parece que eu deitei, esqueci, e já estamos aqui de novo. Então a nossa vida está numa constante correria, uma constante loucura. E às vezes nessa correria e nessa loucura nós acabamos esquecendo de ter essas perguntas dentro de nós e de viver isso daqui todo dia. Porque as coisas mudam muito rápido. E talvez a gente agora, nesse momento de reflexão, lendo a palavra de Deus, estando aqui uns com os outros, nós sabemos dizer em que nós somos firmados e qual é o propósito da nossa vida. Mas talvez amanhã, na hora que o despertador toca, para uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas é fato que todo mundo vai ter que acordar amanhã, depois de uma noite de sono, talvez nós não lembramos mais dessa resposta da qual nós acabamos de dar para nós mesmos. Porque a gente se levanta e de repente já chega um problema, e passa um pouquinho e já vem outro, talvez alguma coisa saia errada, e aí, bom, todo mundo sabe. Ninguém tem dias perfeitos aqui. Por mais feliz que seja o dia de alguém, alguma coisinha vai sair programado. E aí, quando nós não temos essas respostas bem firmadas em nossos corações e não vividas no nosso dia a dia, nós começamos a viver um dilema complicado. Porque aí as coisas do dia a dia é que vai nos fazer a trabalhar nos nossos pensamentos, nos nossos corações, porque a gente começa a pensar assim: ah, não, mas quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou conseguir ser feliz. Ah, não, mas quando eu adquirir tal bem, eu vou conseguir ser completo. Ah, mas quando eu conquistar aquilo, eu vou estar tranquilo. Quando nós não sabemos em quem nós somos firmados, em que nós somos firmados, e qual é o propósito da nossa vida vive uma constante roda gigante, que hora a gente está no alto, hora a gente está no baixo, e isso influencia o nosso caráter, isso influencia o nosso coração, isso faz o nosso coração se inclinar para perto e para longe do Senhor. Porque na verdade, na grande maioria das vezes, é o nosso dia a dia que faz com que o nosso humor mude errado. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas que a gente conhece no dia a dia, e sabe como aquela pessoa é, e a gente percebe que não está legal, não está do jeito que ela é. E aí, se a gente for um pouquinho a fundo, conversar com ela ou investigar por pessoas que sabem da vida dela, a gente vai ver que provavelmente alguma coisa estava acontecendo ali que mudou o humor dessa pessoa.
apesar de aprendermos na Bíblia que os nossos planos são falhos, nós fazemos muitos planos. O nosso coração almeja algumas coisas, o nosso eu, a nossa carne, faz planos, projetos, temos objetivos, mas são falhos. E o grande problema é que, além de a gente fazer esses planos, na grande maioria das vezes a gente acredita tanto nisso como verdade, como a nossa fé, na grande maioria das vezes, e quando aquilo não acontece, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, às vezes até pensamos em desistir da fé. Isso não serve só para bens materiais, mas serve para conquistas pessoais. Aquelas pessoas que não são tão bons em algumas coisas que gostariam de ser, que não buscam alcançar ali, a ser bom naquilo, e às vezes não conseguem, e aí se frustram, e aí vê o irmão fazendo de uma maneira diferente, e nossa, gostaria de fazer, e a gente se frustra. Jó, ele era um servo de Deus que nos mostra muito bem o quão abençoado ele era. Talvez a gente olhe esse começo aqui falando tudo que Jó tinha, e eu não tenho, acho que 5% de Jó tinha aqui, pelo que está falando aqui. É muita coisa. Um homem reconhecido, um homem de muitos bens materiais. E quando a gente vai olhar a fundo, a gente vê que Jó era abençoado financeiramente, ele era abençoado nos seus relacionamentos também. Jó tinha uma família boa, uma família que era unida, eles se reuniam juntos. Então, muitos de nós poderíamos olhar hoje para esses versículos a qual nós lemos até aqui e dizer assim: eu queria uma vida igual a de Jó. Eu acho que Jó não precisava se preocupar com dinheiro, no dia 5, no dia 10 pagar boleto, cartão, estourou, sabia o que vai fazer, o que não vai. Jó tinha, pelo visto, uma família harmoniosa, né? Eles viviam juntos, estavam reunidos. A minha família ultimamente dá um regaço, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Então, muitas vezes a gente poderia olhar e falar assim: nossa, se eu tivesse um pouquinho disso que Jó tinha, eu estava tranquilo, estava sossegado. Mas uma coisa é certa: nós podemos almejar, nós podemos buscar, e nós podemos alcançar tudo isso a qual nós temos sonhado, a qual nós temos projetado. Mas uma coisa é certa: a nossa esperança, ela não pode se prender a coisas que são passageiras. A nossa esperança, ela não pode estar presa a coisas que são passageiras. E eu acredito que muitos de nós, ou todos aqui, devem estar por dentro da situação a qual está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Agora já está se estendendo para Santa Catarina, né? O vídeo já começou a ter alguns bons alagamentos em Santa Catarina também. E aí nós podemos pensar assim: isso nunca chegará aqui. Talvez isso dessa maneira não. Mas outras coisas nos atingem também. Não estou querendo comparar a tragédia de lá com o que acontece na nossa vida no dia a dia, porque é incomparável as perdas a qual estão se acontecendo ali. Mas aquilo ali é um exemplo simples e claro de que nós não temos controle sobre nada. Talvez o homem poderia prever alguma coisa de alguma forma, te deu algumas notícias que eram previstas, uma coisa ou outra, mas fato é, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Talvez hoje você tenha um bom emprego, e aí você vai chegar lá amanhã para olhar para você e falar: ó, não precisa de você mais. Vai cumprir uma vez de 30 dias, daqui 30 dias, acabou. Talvez alguém recebeu uma ligação agora, dizendo que um ente querido muito importante da sua vida faleceu. Como foi dito aqui, agora há pouco, teve um irmão que chegou em casa de ser mãe e foi surpreendido pelo funcionário.
Mas fato é, as coisas elas acontecem muito rápido. As coisas na nossa vida elas são vulneráveis. As coisas aqui terrenas. E o que nós estamos vendo, os nossos irmãos lá para se enfrentar, mostra isso claramente para nós. Quanta tragédia, quanta dor, quanto sofrimento. Talvez eu poderia dizer que nós podemos imaginar, mas eu acho que é inimaginável o que está acontecendo lá. Tenho acompanhado de perto algumas pessoas que estão lá ajudando, e é simplesmente inacreditável tudo que está acontecendo. Pessoas arriscando as próprias vidas para salvarem as da gente que nem conhece. Vi alguns vídeos de pessoas voltando agora, depois de não sei dizer quantos dias, na casa, porque conseguiu um barco, um bote emprestado, para visitar e ver como é que ficou. E é desesperador. Se você assistir, dá vontade de chorar, de ver a pessoa voltando na casa dela e vendo o jeito que está. Água até no teto ainda. Pessoas que dedicaram dinheiro para construir alguma coisa, alguns sonhos, projetos, planos, mas tudo mudou de uma hora para outra. Mas isso não é algo inédito. Isso não é algo que nunca aconteceu. Quando nós olhamos aqui para a história de Jó, nós sabemos o que vai acontecer daqui em diante, nós podemos ver que na vida de Jó aconteceu algo parecido que aconteceu lá. Lá, replicado, né, na vida de muitas pessoas, não sei se milhares, não sei dizer o número, mas eu sei que são muitas pessoas. Aqui nós temos um exemplo citado na palavra de Deus. Mas o que eu acho interessante é que Satanás, ele faz esse pedido porque ele realmente pensa que Jó era firmado nessas coisas que nós falamos aqui. Satanás só tentou porque ele realmente acreditava que Jó era firmado nas coisas a qual ele possuía. E além disso, Satanás acreditava que Jó era firmado na sua família, nas pessoas a qual estava à sua volta. Mas uma coisa é certa, quando a gente começa a ler essa passagem mais adiante, a gente vê que Jó perdeu tudo que ele tinha, primeiro os bens financeiros, foi perdido tudo. E é interessante que é um bombardeio, né? Um está lá falando uma coisa que aconteceu, chega outro, e aí vai outro, e aí a gente fala assim: meu Deus, se fosse eu, acho que ficava louco. Não acontece assim às vezes no nosso dia. Chega alguém e dá alguma notícia, quebrou isso. De repente, dá pau no negócio, furou o pneu, quebrou o carro. Né? Nós estávamos lá, queimou o soprador. Queimou o secador. Acabou a energia. Né? Tivemos um exemplo agora, esses dias aí, no bairro onde tem um pet shop, acabou a energia. Aí ele desesperou, né? O que eu vou fazer? Cachorro molhado e tal. Não, eu peguei e pensei assim, eu imaginei comigo, né? Eu falei, quanta gente desesperada tem agora? Eu acredito que quando acontece algo desse tipo, energia, água, mas a energia é mais cara, talvez. Quanta gente desesperada não fica desesperada ao mesmo tempo. Nós dependemos disso. O WhatsApp, quando o WhatsApp dá pau, que acontece muito, já aconteceu várias vezes, o povo fica desesperado, porque todo mundo depende disso aqui hoje. Então, Satanás realmente acreditava que Jó era firmado nessas coisas, é qual ele possuía. Mas uma coisa, quando nós começamos a ler, daqui em diante, nós podemos ter certeza que a esperança de Jó, ela era viva, ela era incorruptível, e ela era uma esperança que ela estava ali e ele se agarrava a ela, porque ela não era vulnerável. E aí nós começamos a refletir sobre isso. Nós vemos que ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha, primeiro os bens, depois as famílias. E aí, quando ele é realmente provado, a gente pode perceber qual que era a real esperança de Jó.
gente não vai falar sobre isso ainda, mas eu gostaria que você não esquecesse qual é a sua esperança ainda. Para ficar aí com você. Uma coisa eu tenho entendido e eu tenho ouvido e sentido da parte do Senhor que as coisas elas mudam, elas passam, elas se alteram, tudo pode acontecer na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa essa semana ela falou: nossa, se isso acontecer, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, se fulano morrer, se fulano, eu não sei o que eu faço. E aí, nós começamos a colocar energia, e nós começamos a colocar a nossa fé, e nós começamos a nos agarrar em coisas que pode acabar agora, em questão de segundos. Nós passamos a semana inteira, de segunda a domingo, lutando, correndo atrás, colocando energia, investimento, colocando fôlego, acreditando e esperando em coisas que, quando nós alcançarmos, pode terminar em questão de segundos. E se eu perguntar exemplos aqui, eu acredito que todo mundo tem exemplo para citar de pessoas que possuíam muitas coisas e que hoje já não vivem mais nada. Estava conversando com um amigo esses dias agora, e aí ele estava falando sobre alguns amigos que tiveram sucesso na carreira do futebol, ganharam muito dinheiro e hoje trabalham em TV. E tem muitas pessoas que, eu acredito que, não vou dizer todo, mas uma grande maioria dos meninos sonham em ser esse jogador de futebol uma vez na vida. E outra coisa que ele estava comentando é que muitos meninos, como sempre sonhou isso, alcançam seu objetivo na carreira. E aí, hoje, como a gente falou no começo, as informações é muito rápida, a mídia é muito forte, cometem erros, é compartilhado por todos os lados e muitos se suicidam. Porque aquele é um sonho tão grande, tão real na vida daquela pessoa, que ela consegue alcançar o objetivo dela, e aí ela vê, olha para os lados, as pessoas tentando tirar aquilo, e ela perde em alguns momentos aquilo era tudo. Quantos casos a gente vê hoje, pessoas que adotam pets como se fossem a única coisa que tem na vida, porque perdeu o filho, ganhou um pet, e aí aquilo é tudo na vida. Eu já vi vários exemplos desses, eu trabalho no campo. Quantas pessoas idolatram um pai, uma mãe, e tem ali como se fosse tudo na vida? Se acabasse, morrer, acabou. Quantas pessoas amarguradas de coração, de alma, a gente vê no nosso dia a dia, porque o seu coração e a sua vida é afirmada em alguma coisa que é passageira. Mas, quando eu estava lendo isso aqui, uma coisa que me chamou muita atenção é que Jó não era essa pessoa. Para ele não importava quantos bens ele tinha, se a sua família era boa ou era ruim, mas uma coisa era certa: ele acreditava em algo muito maior do que tudo. Porque em momento nenhum Jó pensou em reclamar com Deus. Momento nenhum Jó pensou em murmurar contra o Senhor, porque ele sabia que a sua esperança era uma só. E aí Jó perde tudo, e aí Satanás fala para o Senhor: ó, perdeu tudo. Aí Deus fala para ele: viu, como que ele continuou sendo mesmo? Ah, mas é porque a saúde dele não foi afetada. Aí vai e afeta a saúde de Jó. E aí, nesse momento, nós temos algo muito importante. Hoje nós somos rodeados por pessoas em todos os lugares onde a gente frequenta. Quem trabalha fora aqui vai ter amigos no trabalho, tem contato com pessoas.
Dentro de casa nós temos contato, quem tem esposa, filhos com filhos. E quando Jó tem a sua saúde afetada, a sua própria mulher vai contra ele. E isso nos mostra algo muito importante. Nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas a qual está à nossa volta. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós chamamos de amigo. Amigo mesmo. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos espelhamos e nos guiamos. Porque quando nós tivermos alguns momentos difíceis na vida, as pessoas a quais estão à nossa volta vai ser fundamental para que nós tomemos a decisão certa, para que nós sabemos quem realmente nós somos. Porque se Jó não tivesse realmente uma esperança viva e verdadeira, talvez nesse momento ele pudesse ser ligado ao Senhor. Não estou dizendo que a esposa dele não deveria estar ao lado dele. Mas nós precisamos tomar cuidado com quem está à nossa volta, porque muitas vezes quem está à nossa volta vai nos fazer atender para o pior do que para o melhor. Às vezes está acontecendo alguns momentos difíceis na sua vida. E aí tem pessoas ao seu lado que vivem uma vida totalmente diferente de você. E você vai olhar e falar, nossa, ela não está sofrendo igual eu. Ela não está passando por tudo isso que eu estou passando. E aí você vai lá conversar com ela. E muitas vezes você é tentado a viver uma vida parecida. Muitas vezes você é tentado a fazer algo parecido com o que ela faz. Mas quando a mulher de Jó ali confronta ele continua mostrando que a sua esperança é viva. Que ele acredita realmente naquilo que não é passageiro, naquilo que não é liberado, naquilo que tem uma transformação espontânea. Mas ele mostra que ele acredita em algo que realmente é eficaz e que transforma o coração. Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha. Ele foi amaldiçoado por sua mulher. Ele foi tentado abandonar ao Senhor. Mas ele conseguiu testemunhar sobre aquilo a qual ele teve. A gente olha uma passagem depois, quando ele está amargurado e falando que talvez seria melhor se tivesse morrido, ou se tivesse enterrado com um aborto, e ele vai falando sobre coisas assim. Então você vê que ele está aflito, que ele está amargurado, que ele está sofrendo realmente. Porque às vezes por ser uma história que está escrita aqui, a gente acha que não foi algo parecido com o que a gente passa. Porque eu não sei qual que é a dor e o sofrimento de cada um aqui. Mas é fato que cada um aqui enfrenta problemas difíceis, que para mim, talvez, se eu olhar aqui fora e falar, o problema desse irmão não é tão assim. Mas cada um sabe a sua dor. Cada um sabe o seu sofrimento. Cada um sabe aquilo que realmente tem machucado. Cada um sabe quais são as preocupações, aquilo que te sono. Mas uma coisa é certa: quando nós olhamos para a fé, para a esperança de Jó, nós nos sentimos envergonhados. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. É isso? A esperança é a última que morre. Quando eu li essa passagem, eu pude perceber que a esperança realmente é a última que morre. Tem que ser verdade. Porque a nossa esperança morreu. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E hoje ela vive. Ela habita dentro de nós, ela habita em nossos corações. E não importa aquilo que nós estamos passando nesse momento, se é difícil ou se é bom, uma coisa é certa: a nossa esperança, ela ressuscitou e ela vive. E ela voltará.
Porque momentos da nossa vida é real. Momentos bons vêm e vai, momentos ruins também vêm e vai. Se você tem vivido momentos bons na sua vida hoje, aproveita. Aproveita muito bem. Porque vai passar. Ah, o cara falando que eu vou ver desgraça, né? Não é isso. É sério. Momentos bons passam. Assim como se você nesse dia de hoje tem enfrentado coisas difíceis, eu tenho uma coisa para te dizer: aproveita bem, porque vai passar. Eu lembro que há um tempo atrás, eu acho que isso vai fazer uns 10 anos talvez, ou mais, eu vinha em culto aqui na Presbiteriana, do pastor Altair, e a pastora Cidinha pregou sobre deserto. É uma palavra que eu nunca esqueci. Foi, acho que a primeira pessoa para eu ouvir falar sobre isso, que eu já vi outras pregações a respeito, mas foi a primeira pessoa que eu ouvi falar a respeito disso, sobre o deserto. Que o deserto é a nossa maior escola. Nos momentos bons, a gente pode aprender algumas coisas, mas a maioria das vezes a gente esquece, porque a gente está distraído. Mas o deserto ensina, porque na grande maioria das vezes a gente está aflito. Então, que você possa, se você está vivendo hoje os melhores dias da sua vida, que você possa desfrutar disso e aprender com isso. Mas se os seus dias não são tão bons assim, você pode aprender com isso também. Porque o Senhor, Ele nos ensina, independente de qual seja a circunstância da nossa vida. Porque as coisas, os momentos, a família, os relacionamentos são passageiros. Talvez daqui a 80 anos, quando eu vou viver muito, talvez eu seja um dos mais novos aqui. Talvez daqui a uns 70 e poucos anos não vai ter mais ninguém. A única coisa que vai ficar aqui é o legado a qual nós deixamos para os nossos filhos, netos, para a nossa família. Para alguns isso acontece até mais cedo do que esse tempo que eu estou dizendo. Mas quando a gente aprende a aproveitar a vida, tendo a esperança, a qual nós acabamos de falar aqui, a nossa vida muda. Porque os momentos bons a qual nós passamos, todo mundo aqui tem momentos bons, você é certo. Talvez você pode olhar e falar: você está falando isso porque você não sabe o rolo da minha vida. Você não sabe o quão desesperador está o que eu tenho enfrentado no momento. Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que Deus tem sido bom. Você vai ver que Deus tem sido misericordioso. E quando a gente não sabe chegar nisso, a gente vive uma vida de sofrimento. Porque é sempre correndo atrás do vento. E alguém que consegue pegar vento, não quer. Com as mãos, não. Talvez se usar algum tipo de equipamento, aí você consegue armazenar o vento. Né? Mas a gente por si só, segurar o vento, não segura. E quando a gente vive os nossos dias correndo atrás do vento, a gente perde a razão de viver. Eu gostaria que você trouxesse na sua memória de novo aquilo que você pensou no começo. Eu não quero saber a resposta. Mas se a esperança que você tem nessa vida for diferente do que a esperança que ressuscitou no terceiro dia, talvez seja na hora de você começar a rever algumas coisas nos seus dias. Você está dizendo que eu não posso ter esperança que algo aconteça na minha vida? Não é isso que eu estou dizendo. Isso não seria uma esperança, seria um objetivo. Transforme a sua esperança. Se não for essa,
são passageiros. E nós temos inúmeros casos de pessoas que colocam esperança em algo e hoje vivem uma vida de desgraça porque aquilo não aconteceu. Então, se você, quando eu fiz aquela primeira pergunta, realmente pensou em algo que não era isso que nós estamos falando aqui, a esperança viva que habita entre nós, que vive em nosso meio, que se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Ele que vive em nosso meio. Essa é a nossa, deve ser a nossa única esperança. Que você possa ressignificar essa palavra esperança na sua vida hoje. Porque nós falamos muito isso. Eu tenho esperança que um dia isso vai acontecer. Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar aquela casa, eu vou montar naquele carro do sonho, que aquela pessoa que eu tanto amo vai estar comigo aqui na igreja. Eu tenho esperança de que minha família um dia vai me reconhecer. Eu tenho esperança de ser reconhecido pela sociedade. Nós temos muitas pessoas tendo essa esperança na vida. E nós já falamos disso alguma vez, eu tenho certeza. Eu tenho esperança que isso aconteça. Que isso não seja mais sua esperança. Pode ser seu objetivo, pode ser o seu sonho, pode ser um planejamento seu, mas que a sua esperança seja a mesma esperança de Jó. A esperança de que a qual, quando ele tinha tudo, quando ele possuía todos esses bens a qual nós estamos aqui, quando ele era uma pessoa respeitada e reconhecida, seja a mesma esperança que Jó tinha quando ele perdeu tudo e quando tudo foi tomado, até mesmo a sua saúde. E nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você curvasse sua cabeça. Nós não vamos passar a noite inteira aqui fazendo isso, mas a não ser que o Espírito Santo te leve a isso. Hoje eu não quis trazer algo teologicamente profundo aqui, talvez um sermão descrito como mestre, mas eu gostaria de o que eu fui induzido a trazer aqui hoje pelo Senhor foi algo que foi tratado no meu coração, algo que tem feito muitas pessoas terem uma vida desesperadora. Talvez aqui dentro hoje tem pessoas que têm se desesperado por colocar a sua esperança em coisas que são mudáveis, passageiras, como diz a palavra, coisas que o fogo e a traça destroem. Tinha um paralítico que ficou à beira do tanque por muitos anos, com a esperança de ser curado. E ele nunca conseguia pular dentro daquele tanque. Sempre alguém pulava primeiro. E isso se passou por muitos e muitos anos. Porque a esperança dele era errada. A esperança dele era andar. Mas teve um dia que entrou ali naquele local a esperança verdadeira. Que pegou na mãe dele e fez ele conhecer o verdadeiro caminho. E ali ele conheceu a verdade. E por consequência ele foi curado. Assim como o paralítico que desceu pelo telhado foi curado, mas antes disso ele foi perdoado. Porque a nossa esperança nunca vai ser o benefício a qual nós estamos esperando. Aquilo que Cristo tem para nós vai muito além daquilo que nós temos pedido, muito além daquilo que nós temos sonhado. O que Cristo deseja para o nosso coração é que nós nos sentimos perdoados pelos nossos pecados, é que nós nos sentimos realmente com a esperança firmada nele. É na esperança que ela é viva, é na esperança que vive hoje e reinará para sempre.
Porque o nosso coração ele faz planos, mas os planos do homem são imperfeitos. Os nossos planos, os nossos projetos sempre são para algum benefício próprio. A gente até fala do Senhor, se tudo acontecer, a gente vai ajudar alguém. Mas o fato é que antes a gente pensa na gente. Aquele paralítico ficou ali por anos porque ele queria andar. E ele teve sorte que ele não conseguiu pular dentro daquele tanque. Porque ele conheceu a verdadeira cura, que foi Jesus Cristo, que trouxe vida e salvação e eternidade para a vida dele. E graças a Deus, que muito que pedimos não acontece. Porque poderia nos levar para a distância do Senhor. E poderia trazer uma falsa esperança para nossas vidas. Talvez até hoje você tenha tido uma falsa esperança. E aí eu gostaria que você começasse a lembrar de tudo que você falou da tua esperança. Quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu fiquei envergonhado. E o Senhor falou ali comigo, eu estava lendo, pensando. Comecei a pregar para mim mesmo. Lá no meu trabalho, sozinho. E o Senhor falou para mim assim: esquece tudo isso. O Senhor chamou minha atenção e falou: deixa isso para lá. Se der Deus, se não der, amém, o que vai dar, dá. Eu não sei o que é que você tem passado. Eu não consigo saber. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei o que é o que aflige teu coração. Porque nós somos machucados constantemente pelo mundo. Nós somos bombardeados pela pressão de um emprego, de uma empresa. Nossa, é muita coisa. Familiar, às vezes tem um outro, pessoas problemáticas. Nossa, é muito problema. É muito problema que nos faz viver uma falsa esperança. A esperança que nós pensamos no começo do culto, quando eu perguntei. Isso não é esperança. Se você realmente não pensou na única esperança que é viva, essa é uma falsa esperança. Eu gostaria que você falasse com o Senhor agora. E falasse para Deus aquilo que tem te travado, aquilo que tem te afligido ou tem te preocupado muito. Eu não estou aqui para dizer que isso vai acontecer da maneira que você esperava que acontecesse, porque essa não vai ser a sua esperança a partir de hoje. Você não pode sair daqui hoje tendo como esperança algo diferente chamado Jesus Cristo. Você não pode sair daqui hoje com a certeza de que a sua única esperança se chama Jesus Cristo, o qual morreu em uma cruz de tal sofrimento, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida miserável de morte, porque a nossa esperança não é firmada nele. Doenças têm tomado conta, os problemas têm tomado conta, as dificuldades têm tomado conta das nossas vidas, porque a nossa esperança está errada. A tua esperança não é o teu filho, não é o seu marido, não é um amigo seu, não é a tua empresa, não é o teu emprego. Não é ninguém, nem nada nesse mundo. Vi umas pessoas dentro de uma igreja no Rio Grande do Sul lotada de barro, cantando e orando a Deus. Porque eu tenho certeza que a esperança daqueles que ali estavam não era nada que tinha ali ou que vai vir agora para frente,
mas a única e exclusiva esperança dele se chama Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso capitão, o nosso Senhor Jesus. A nossa esperança não está em um governo que passa, que vem e que vai. A nossa esperança não está em político, não está em celebridade nenhuma. A nossa esperança é viva. Talvez você possa não acreditar nisso. Mas o que você acreditaria que você vive uma vida leve? Porque uma coisa é certa: chegará o dia a qual o Senhor vai descer aos céus. Esse dia virá. Não sei dizer se está perto ou longe, porque esses sinais que devem acontecer não são nada. Na Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Ladrão nenhum avisa que vai chegar. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus ele vem. O Senhor Jesus ele vem. O Senhor Jesus ele vem. O Senhor Jesus virá para nos buscar. O Senhor Jesus um dia voltará para nos buscar. O Senhor Jesus um dia voltará para nos levar. O Senhor Jesus um dia voltará porque Ele vive, porque Ele é. O Senhor Jesus Cristo um dia voltará. E essa é a nossa esperança. A esperança, como diz o ditado, que não é a última que morre, mas para nós que acreditamos, é a esperança que ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive. E hoje habita em nossos corações. E hoje se faz presente em nosso meio. Para de ficar iludido com coisas que te desanimam nessa vida. Para de ficar preocupado com coisas que te colocam para baixo. Jó possuía absolutamente tudo aquilo que ele acreditava, que ele sonhava, mas ele perdeu. Mas a sua esperança, a sua fé continuou viva. Ele continuou perseverante porque ele sabia em quem ele cria. Nós precisamos ser diferentes disso que nós temos vivido. Nós não podemos continuar da mesma maneira. Nós não podemos ficar preocupados no nosso dia a dia. Os dias eles virão e passarão. Nós acordamos e deitamos e sempre será assim até o dia de partirmos. Para de ficar preocupado. Para de ficar aflito. Se o problema veio, ele vai passar. Se a bonança veio, ela passará também. Para de ficar igual hamster, correndo aquela rodinha. Para, porque não volta mais. Essa vida é única, nós temos só ela. Aqui, essa chance. Aqui na terra é só ela. E nós precisamos fazer o máximo de pessoas possíveis a conhecer essa verdade. Só que na maioria nós estamos iludidos. Nós só temos essa oportunidade de fazer as pessoas conhecerem a esperança de Deus. Porque se nós somos cristãos e conhecemos a verdade, pensamos talvez em muitas esperanças que hoje não era essa que nós conversamos. Imagina quem está lá fora. Imagina quem não conhece a palavra. A maioria que sabe de cor salteado. E ainda é iludido. Agora você imagina quem não conhece. E os únicos que poderá trazer a transformação são aqueles que têm a certeza de qual é a sua esperança. São aqueles que realmente acreditam que Jesus Cristo é a esperança. Eu queria que você falasse para o Senhor que, se você não pensou que a sua esperança é Jesus Cristo, quando a gente começou a conversar, que você falasse para Ele: Deus, aquilo que eu falei é algo muito
importante para mim. Mas eu não sei se é a tua vontade que isso aconteça. E eu pude entender que essa não é a minha esperança mais. Eu estava enganado. Mas se você entendeu que a tua esperança é sobre isso que nós conversamos aqui hoje, eu gostaria que você adorasse ao Senhor neste momento, que você glorificasse ao Senhor e dissesse para Ele: Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a esperança que habita dentro de mim, e a partir de hoje o Senhor será a minha única esperança. Espírito Santo de Deus, traga sobre nós, ó Pai, uma mudança verdadeira, Pai. Traga sobre nós a Tua transformação, que nós possamos crer naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que realmente é imutável, naquilo que não passa, naquilo que não muda, Senhor. Nós precisamos crer nisso, Pai. Se você crer nisso, declare ao Senhor: Pai, eu tenho estado preocupado, eu tenho estado aflito com muitas coisas, mas eu preciso crer que a minha única esperança se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas vezes meu coração dói e eu fico aflito, mas hoje eu sei que eu posso descansar nos braços daquele que me chamou, nos braços daquele que me resgatou e me trouxe a esperança verdadeira. Santo, Santo Deus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos crer nisso, Pai. Se nós não entendemos isso, nós estamos ferrados. Se nós não conseguimos entender isso, nós vamos viver uma vida perdida. Nós vamos viver uma vida de louco, correndo atrás de tudo e não vamos alcançar nunca. Senhor, usa-nos, ó Pai, para que nós possamos trazer esperança para essa sociedade perdida. Que nós possamos trazer esperança para essa juventude pobre que tem vindo aí. Que nós possamos trazer esperança para os casais que estão com dificuldades. Que nós possamos trazer esperança para os pais e para os filhos que estão perdidos. Que nós possamos trazer esperança, Senhor, para essa sociedade podre que nós temos visto hoje, Pai. Que nós possamos trazer esperança, Deus, para aquelas pessoas que estão correndo atrás de tudo, menos do Senhor. E são pessoas que estão aqui dentro da igreja, Pai. Nós não precisamos ir para fora daqui para encontrarmos corações que não conhecem a verdadeira esperança. Fala dela, às vezes prega ela, mas não conhece, não vive. Louco, essa noite terão a sua alma, e o que tens vai servir para quê? Talvez, se essa pergunta fosse feita para Pedro, ele diria assim: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Eu conheço a verdade. Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? A quem nós podemos recorrer? A quem nós podemos recorrer? O que nós vamos fazer, perdido estando, se não estivermos nessa esperança? Gostaria que vocês colocassem dentro nesse momento. Gostaria que
Senhor que fala assim: Deus, eu tenho sido esse cara aí que tem uma esperança que muda. Hoje é um, na semana que vem é outro, e assim vai. Não tenha vergonha de dizer ao Senhor que você é essa pessoa, porque Ele já sabe disso. Você não precisa querer esconder de Deus que você é essa pessoa, que tem esperança na coisa errada. Mas diga ao Senhor que você entendeu que a sua esperança ela vive. Diga ao Senhor que você pode compreender hoje. Fala, Senhor, eu estava perdido, mas hoje eu fui encontrado por Ti. Hoje eu fui encontrado pelo Teu amor, Pai. Talvez nós já adorávamos ao Senhor, mas essa não era a nossa única esperança. Mas que hoje nós possamos dizer: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu fui encontrado pelo Senhor. Hoje eu pude entender que a minha única esperança é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu Espírito, a qual habita entre nós e vive em nosso meio. Essa é a nossa única esperança. Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Se nos inundarmos com a tua glória, Senhor. Diga ao Senhor, somente se você realmente crê que o Espírito Santo de Deus pode mudar a sua vida. Não liga para quem está do teu lado aí agora. Somente fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui na tua casa nessa noite, Senhor, e faz de mim, Pai. Transforma, Deus, toda a minha vida em tuas mãos. Porque não há nada melhor que a tua presença, Pai. Tua presença. E quem provou pode dizer: e eu provei mas anunciado, me liberta o teu ser, e essa tua presença.
Eu espero que o Senhor possa ter trazido até o seu coração hoje algo que talvez estava te atrapalhando a viver, mas que o Senhor hoje possa te fazer entender que a única esperança é Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, e não existe outra vida a não ser através dele. E que nós possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento quando nós entendemos isso. Porque independente do que você passar na sua vida a partir de hoje, que você possa lembrar que a tua esperança ela se chama Jesus Cristo. E que o dia mal virá, mas ele irá embora. Assim como o dia da bonança também virá e irá embora. A única coisa que não passará jamais é a vida eterna. E essa é a nossa esperança. A vida eterna é a nossa esperança. É a nossa única esperança. Amém. Para Jesus. Amém? Amém. O azar do diabo foi a chance de tirar tudo de Jó. O tudo de Jó era Deus. Quem tem Jesus não perde nada. Amém? Porque quem tem tudo mais que tem Deus, não tem nada mais do que aquele que tem só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes da gente encerrar, só um último recado. O pessoal lá da CNE, Comunidade Missionária Evangélica, que tem prestando já com a gente, eles vão sair com uma caravana até o final do mês do Rio Grande do Sul. Eles são vinculados a uma igreja lá do Rio Grande do Sul, uma igreja irmã deles, eles são uma aliança de amor. Uma igreja lá do Rio Grande do Sul, inclusive quando o Hugo esteve lá, os irmãos esteve lá com o Hugo na assistência, o Hugo Peruano, e eles vão partir até o final do mês com uma caravana para lá. Eles vão levar donativos, vão levar roupas, água, alimentos, remédios, e esse material que eles vão levar não vai passar pela triagem, porque a igreja em Porto Alegre, em Canoas, eles já estão dando assistência para cristãos e não cristãos. Então, esse material que eles vão levar não vai passar pela burocracia da triagem, chega lá e depois ser distribuído, vai direto para quem está necessitado. Então, se você ainda não ajudou e quer ajudar de alguma forma, né, você pode me procurar ou pode me pedir um contato com o pastor Daniel, que eles vão até o final do mês, vão sair do caminho daqui, vai um grupo de irmãos daqui para reforçar a assistência lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Canoas, principalmente, certo? E tem o pessoal da Renovada que está lá também, o pastor Ivanir está lá, é a comitiva internacional, também dando assistência lá. Se você não ajudou ainda e quiser e puder ajudar, alguma coisa sempre pode fazer. Né? Lá em casa eu falei com a esposa assim: olha, a gente está meio sem caixa, mas roupa, guarda-roupa a gente tem. Então vamos tirar o que a gente tem em guarda-roupa, que dá para a gente passar sem e vamos doar. Né? Não dá para fazer, sempre dá para fazer alguma coisa. Amém? Então, se você ainda quiser ajudar, bem. O pastor Ivanir está lá, você pode entrar em contato com ele, o pessoal da Nacional, ou também o pessoal daqui do Rio Preto, da CML, vai direto lá. Pastor, vão levar direto os irmãos da igreja lá, eles estão ajudando só o povo da igreja? Não, o pessoal da igreja está ajudando quem precisa, tá certo? Eles vão levar direto os irmãos que estão fazendo o trabalho lá. Amém? Você que não confirmou ainda a presença do retiro, confirme o mais rápido possível. Não se esqueça, vou dar uma vez aqui, depois eu vou reforçar, mas não se esqueça de levar papel e caneta para o retiro. Papel e caneta é muito importante. Ah, pastor, mas eu anoto no celular. Não, papel e caneta mesmo. É certo? Papel e caneta, não se esqueça de levar. Senhor, obrigado por esse tempo da tua presença. Obrigado por nos permitir, ao Senhor, enviar louvores a ti nessa noite. Muito obrigado, a Deus, por falar conosco através da tua palavra. Tu és a nossa esperança. Nós podemos perder tudo mais nesse mundo, só não podemos perder o Senhor. Porque o Senhor é tudo. Então,
baseado nessa esperança, pedimos que o Senhor nos leve parte da tua graça, guardando, livrando de todo mal, suprindo nossas necessidades, dirigindo cada um dos nossos passos, nos dando graça e sabedoria a cada instante, para que através da nossa vida o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, nós possamos nos soltar no Senhor. E agora queremos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja